Pronto. Estamos gravando já a nossa aula. E por que falar de espiritualidade? Porque a espiritualidade faz parte do ser humano. É um absurdo você achar que espiritualidade é uma parte menor do ser humano. O próprio Paulo, quando vai falar a Tessalonicenses, ele diz: o homem ele é corpo, alma e espírito. Isso é fato. Isso é comprovado cientificamente. Há um sopro do espírito, que é dito lá em Gênesis também, que o Senhor sopra nas nossas narinas, mas é testemunhado também, comprovado cientificamente, de que há um sopro do espírito em nós, além da nossa alma e além do nosso corpo. É uma pena muito grande que as pessoas valorizem muito o corpo. É bom, pode valorizar, não tem problema, mas a pena é que a gente valoriza muito o corpo, a gente valoriza muito a alma, as questões emocionais, as questões das emoções, dos sentimentos, mas a gente dá uma deixada de lado na espiritualidade. E aí, o que é que eu tenho visto nesses meus mais de 13 anos de experiência na área da espiritualidade? Eu encontro pessoas bem fisicamente, pessoas até equilibradas emocionalmente, pessoas resolvidas financeiramente, pessoas que têm família, que têm um trabalho, que têm uma condição, mas são pessoas que ainda não encontraram o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Qual é o propósito da nossa vida? Somente a espiritualidade é capaz de preencher essa lacuna chamada sentido de vida. É por isso que a espiritualidade é tão importante quanto o físico, o corpo e quanto a alma. É um tripé, não existe um mais do que o outro. É um tripé, uma mesa. Pensa numa mesa com 3 pernas. Se eu arranco uma, a mesa cai. E seja ela qual for, tá? Se eu não tenho um corpo bem cuidado, a mesa cai. Se a minha alma está totalmente perdida, sem governo, a mesa cai. E se o meu espírito está totalmente aprisionado, a mesa cai. Rogério, o que é que eu preciso para não deixar a mesa cair? A gente precisa trabalhar corpo, alma e espírito. A minha especialidade é o espírito. Tem muita gente boa que trabalha o físico, personal trainer, pessoal da educação física, nutrição, nutrólogo. Esse pessoal aí tem uma contribuição tremenda para nos dar. Tem muita gente boa que trabalha as emoções, terapeutas, constelação, pessoal da PNL. Tem muita coisa boa. Nós também precisamos enfatizar a necessidade de um trabalho espiritual. Sabe o que é mais triste? E aí eu faço parte disso também, por isso eu falo para vocês. O mais triste é que muitas vezes nós confundimos espiritualidade com religiosidade. E nós achamos... mudar. E nós achamos que o crescimento espiritual ele é dependente do crescimento religioso. O que é isso, Rogério, que você está falando? Nós achamos que para crescer na espiritualidade, nós precisamos estar numa igreja. Isso é o que passa na maioria da cabeça, da cognição da maioria das pessoas. Nós precisamos de uma igreja, de um templo, para poder crescer espiritualmente. Aí é onde vem os vários problemas. Quais? Muitas vezes o templo, a igreja, não oferece
essa oportunidade de crescimento. Muitas vezes nós não temos tempo, condições físicas mesmo para estar na igreja, porque temos tantas outras coisas, família, temos nossa casa, temos nossos afazeres. E aí, como nós não conseguimos suprir aquela ideia de que para crescer espiritualmente eu preciso estar conectado a alguma igreja, então eu digo... E a batata da Lu, deu certo? Ainda não deu certo não, mas vai dar. Mas vai dar certo, fica tranquilo. Eu ir mutando aqui. Vai acontecer isso a aula toda. Bom deve ser a cara de vergonha do povo quando percebe, eita, tá. Deve ser muito legal. Pena que eles não abrem. Ele daria para ver a cara deles. Pronto, mutei todo. A Valéria colocou ali, isso é o que é dito na igreja. E aprendemos isso desde criança. É preciso ressignificar essa crença. E a Valéria está certa. Isso é que é dito desde que a gente nasce. Ninguém nos ensina que a conexão com Deus eu posso... Ninguém não, estou generalizando, tá? Mas poucas pessoas nos dizem que a conexão com Deus eu posso fazer pessoalmente, individualmente, no meu quarto, na minha casa, no meu dia a dia, não. Para terceirizar essa função espiritual, é muito melhor dizer, vá para a catequese, vá para a escola dominical, vá aprender espiritualidade, vá aprender como orar, como rezar, como participar da Santa Ceia, da Santa Missa, e vá. E a gente vai deixando sempre para a religião, para a igreja, aquilo que é tarefa nossa, aquilo que é tarefa minha. A tarefa não é do padre, a tarefa não é do pastor, a tarefa não é do catequista, a tarefa não é da escola dominical, nem da célula, a tarefa é minha. Eu sou responsável pela minha espiritualidade. Eu sou responsável pela minha conexão com Deus. Eu sou responsável pelo meu crescimento. Não somente saúde física, isso eu sou responsável também. Não somente equilíbrio emocional, isso eu sou responsável também. Mas eu sou responsável pela minha espiritualidade. Eu sou responsável por aquilo que me conecta com algo maior e que está além de mim mesmo. Isso é tão profundo que, se a gente for ver na filosofia, eu tive a graça, foi um curso que eu amei fazer, eu tive a graça de ser formado em filosofia, e se a gente for ver na filosofia, desde antes de Cristo, muito antes, os filósofos, desde os pré-socráticos, lá, Heráclito de Éfeso, o pessoal de Sócrates, depois Aristóteles, Platão, todos eles já tentavam compreender essa realidade chamada metafísica. Eles diziam que era metafísico. O que é metafísico, Rogério? Meta é uma palavra grega que significa além de, e físico, físico, material. Então, eles chamavam de metafísico aquilo que estava além do material, além do físico, além daquilo que os olhos veem, os ouvidos escutam, o nariz sente e a boca fala. Existe algo metafísico. Isso que eu estou falando é antes lá, de muito tempo atrás, lá nas filosofias, da origem da filosofia grega. E hoje nós trazemos esse metafísico como espiritualidade. A espiritualidade é a metafísica do ser humano. É aquilo que nos coloca em conexão com algo que é além do físico. Além daquilo que nós enxergamos, ouvimos e além daquilo que nós falamos. Isso é muito gostoso. Isso é muito gostoso. Porque a gente começa a entender
que nós somos muito mais. Muito mais do que carne, muito mais do que sentimentos, nós somos seres espirituais. Depois vocês vão anotando, eu vou colocar já aqui no chat, vocês vão anotando as passagens. Por que anotar passagem, Rogério? Porque depois vocês vão refletir, vocês vão meditar, vocês vão orar. Então, a primeira é 1 Coríntios 2, 9 e 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Essa forma de representar varia muito, tá? Então, aí, deixa eu colocar mais explícito. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, para quem ainda não tem essa similaridade com capítulo 2, versículo de 9 a 16. Pronto. Eita, a Liliane meteu um monte de questionário. Duda Careca é minha aluninha de 16 anos. Aluninha não, alunona. E está aí na crise para implementar a espiritualidade no colégio, né, Duda? Sim, Duda, foi eu fiz, no meu estudo para o sacerdócio, eu fiz filosofia e teologia. Mas o que eu mais gostei foi a filosofia, pela liberdade de pensamento. A teologia, seja teologia católica ou protestante, é aquilo e pronto. Eles não têm essa liberdade de pensamento. A filosofia já permite poder ter essa liberdade de pensamento. Liliane, depois eu respondo as tuas, tá? Meu professor ateu de filosofia tentando explicar o que é metafísica é uma comédia. Eles se perdem nessa questão mesmo. Mas, enfim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9 a 16, vai justamente dizer o que é o metafísico. Vou pegar aqui, não tinha pego ainda, primeira carta aos Coríntios, eu tinha decorado. 9, capítulo 2, 9 a 16. Deixa eu ler para vocês. Olha, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha que coisa linda, olha que declaração linda de amor que a gente recebe aqui. Coisas que olhos nenhum viram, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, é aquilo que Deus prepara para aqueles que o amam. E onde está esse preparo? Está na espiritualidade. Está justamente nessa esfera do ser humano que eu tenho, você tem, todos nós temos, porque o Espírito já foi nos dado, se a gente não trabalha isso, a gente não estuda isso, a gente não compreende isso, a gente prefere ficar delegando aos outros aquilo que seria da nossa responsabilidade. Por isso, a primeira intenção minha com essa aula é fazer com que vocês despertem para a necessidade de um estudo da espiritualidade, de um conhecimento da espiritualidade, de um aprofundamento da espiritualidade. Repito, o espírito ele está pronto. Todos nós somos seres espirituais. Todos nós somos templos do Espírito Santo. Isso tudo quem está falando não é o Rogério, é a própria palavra de Deus. Todos nós somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. O que é que nos falta? Ativar esse espírito. Despertar esse espírito. Fazer com que esse espírito que está em nós comece a ser reconhecido, experimentado e vivido. Rogério, tem como fazer isso? É óbvio que tem. É óbvio que tem. Nós vamos pincelar, mas é óbvio que tem como ativar o Espírito Santo.
Porque é o que a igreja tenta muitas vezes, consegue com alguns por um tempo, depois fracassa em outros momentos, mas é aquilo que cabe a cada um de nós, repito. Só um parêntese. Rogério não está falando mal das igrejas e de nenhuma igreja. Rogério não tem essa falta de nobreza de falar mal. Eu não gosto de falar mal de nada e nem de ninguém. Até porque todas as coisas cooperam para o bem. Isso eu aprendi com a própria palavra. Então, se você se identifica com a sua igreja, eu digo, parabéns, é isso mesmo. Se você se identifica com seu padre e seu pastor, repito, parabéns, é isso mesmo. Só não terceirize aquilo que é seu. Só não deixe para os outros aquilo que é responsabilidade sua. E não permita que nada e nem ninguém tire de você aquilo que é seu, que é o seu poder espiritual. Como assim, Rogério? Quantas vezes as pessoas chegavam para mim, quando eu estava padre, e diziam, Rogério, me dá uma bênção, porque você está mais próximo de Deus. E eu mesmo, quando eu estava padre, aquilo mesmo me incomodava. Porque no meu racional eu dizia, tá, eu estou buscando essa proximidade, mas esse você está mais próximo de Deus, inconscientemente está dizendo, ó, você está lá e eu estou longe, eu estou aqui, eu não consigo chegar onde você está. Isso é uma mentira. Existe o ministério de pastor, ministério de sacerdote, ministério da palavra, ministérios, vários ministérios, mas isso em nenhum momento quer dizer que quem está exercendo o ministério, ele é melhor do que você. Nenhum momento. Ou ele tem mais dom do que você. Você tem todos os dons. Você só precisa ativar. Você só precisa acessar. Você só precisa reconhecer. Então, já se passaram meia hora da nossa aula, que passa rápido. Mas o primeiro ponto da nossa aula, primeiro ponto de tudo que a gente vai aprender hoje. A primeira coisa é, a vida espiritual, ela é simples e acessível. Janaína, é um problema quando a gente descobre a liberdade, viu? E acessível. A vida espiritual é simples e acessível. Isso aqui já deve entrar na nossa cabeça como algo que eu posso dizer para mim mesmo, eu sou capaz, porque Deus já me deu. Somos nós que complicamos demais. Eu vou repetir para que fique claro para você. Somos nós que complicamos demais a vida espiritual. A vida espiritual, ela é simples e acessível. Mas nós, às vezes até inconscientemente, nós criamos tantos medos na dinâmica da espiritualidade, nós criamos tantos medos. Que medos, Rogério, é esse que você está falando? Medo de ir para o inferno, por exemplo. Eu vou contar para vocês. Hoje, 10 minutos antes, estou até que, sei lá, não vou mostrar para não expor, mas 10 minutos antes, deixa eu mandar aqui, agora que eu vi o celular, tem umas pessoas pedindo link aqui, Rogério. 10 minutos antes dessa aula, eu recebi uma mensagem de um padre. Eu vou ler a mensagem para vocês verem que
que é mentira mesmo. Ah, não, apaguei. Desculpa. Apaguei, porque foi uma mensagem muito, muito feia para ele. Então, eu quis privá-lo. Mas eu recebi uma mensagem de um padre no meu Instagram, em que o padre estava falando: eu tenho pena de você. A sua alma já está condenada ao inferno. Você precisa voltar o mais rápido possível para o ministério, para o sacerdócio. Era assim a mensagem que eu recebi. Eu tenho pena de você, a sua alma já está condenada ao inferno, mas você precisa voltar para sair dessa condenação. E eu, quando eu li, eu apago só para privar essa pessoa dessa decadência espiritual, sabe? Silmara, fiscal do inferno. Eu apago para ver se o espírito não lê, pelo menos. Para não atrapalhar a vida desse meu irmão. E aí, quando eu li, eu entendi não. Eu peguei justamente aquilo que eu ia já falar para vocês. A questão do medo. Como nos colocam medo na dinâmica da espiritualidade. Olha a mensagem que eu recebi. A sua alma já está condenada ao inferno. A gente pega essa mensagem, a gente lê essa mensagem, a primeira coisa que tenta nos colocar é o quê? Medo. Nossa, eu vou para o inferno. Não, está errado, eu não posso fazer isso, ou eu não posso fazer aquilo, isso aqui está errado, não é desse jeito, porque onde é que eu vou para o inferno e eu vou ser condenado e eu vou ficar no... É o medo que nos coloca. Não deixe de dar o dízimo, não. Não estou entrando em questão se deve dar ou não. Não vamos entrar nisso aqui. Nas mentorias a gente discute abertamente, mas aqui não. Mas o que é que dizem? Não deixe de dar o dízimo, porque senão você vai para o inferno. Já ouvi. E aí nos colocam tanto medo. Você colocou engraçado que os padres adoram assistir suas lives. É tudo, entra tudo. Mas está tudo bem. Está tudo resolvido. Não tem problema nenhum. Mas lembrem disso. A gente tira a simplicidade da vida espiritual, a gente tira a beleza da liberdade da vida espiritual. Por quê? Porque colocam medo na gente. Você não pode rezar dessa forma, você não pode orar dessa forma, você não pode se vestir desse jeito, você não pode escutar essa música, você não pode piscar com o olho direito enquanto você está sorrindo, você não pode comer manga com leite, você não pode fazer, você não pode, e vão colocando tantos pode, não pode. Por quê? Porque querem nos aprisionar justamente naquilo que é, para eles, a espiritualidade. Muita coisa que vão colocando na nossa mente. Então, a espiritualidade deve ser justamente esse ponto de ruptura com o medo. Eu não tenho medo de ir para o inferno. Por quê? Porque eu estou conectado com Deus. Eu não tenho medo. Por que eu teria medo? Porque eu olharia para esse padre e diria, é verdade, ele está certo. Mas sabe por que eu olharia para ele e diria que ele está certo? Porque se eu não fosse uma pessoa que tivesse uma espiritualidade ativada, eu ia olhar para ele e ele se apresentou para mim dizendo, eu sou um padre. A autoridade. E aí quer impor sobre a gente um julgamento, uma condenação, enfim, seja o que for. Foi até bom ter acontecido isso 10 minutos atrás da aula. 10 não, rapaz, 40 minutos da aula, 50 minutos atrás. Para a gente ter como exemplo justamente isso que nos colocam e que nós permitimos. Rogério, a culpa é dos outros? Não. A culpa é nossa. Não culpa. A responsabilidade é nossa. Tá? De medo que nos colocam e que nós permitimos que aconteça.
Lá na Igreja Católica, eu vou falar da Igreja Católica porque eu tenho mais autoridade, até porque eu vivi e vivo nela. Então, eu tenho mais... Deixa eu apagar esse cachorro aqui. Lá na Igreja Católica, tem um dito, não é nem da igreja, é de algumas pessoas, não é nem da igreja aí. Mas tem uma frase célebre que diz: se você não for para a missa aos domingos, olha que pesado, sério mesmo. Se você não for para a missa aos domingos, você está em pecado mortal, e se você morrer sem se confessar, você está no inferno. É muito pesado. É muita regra. É muito julgamento. É muito medo. É muito limite. É muito aprisionamento. O que você pode viver totalmente sem isso, está conectado e viver uma liberdade espiritual, que é a proposta da espiritualidade. Rogério, se eu quiser continuar indo para a igreja, não tem problema. Eu continuo indo. Não sou tão bem aceito, mas eu continuo indo. Porque eu sei da importância de congregar, eu sei da importância de estar junto, mas eu não aceito qualquer coisa. Porque eu tenho a minha conexão com ele. Eu tenho a minha espiritualidade ativada. Eu sei escutar a voz dele. Eu não preciso que outro escute e venha me falar. Eu sei escutar a voz dele. A Manuela Cardoso colocou: um QGR substitui uma igreja? O QGR não é uma igreja. O QGR não tem nada de religiosidade. O QGR tem uma proposta de ser livre. Como cresceu muito essa questão do QGR, infelizmente a gente vai ter alguns QGR que são igrejas, mas não é essa a proposta. E entendam de uma vez por todas, a igreja somos nós. Paulo falou: eu sou o templo do Espírito Santo. Você é a igreja. Você vai para congregar num templo, num edifício. Você vai para se reunir, para se confraternizar, para ouvir uma palavra em comum. Vá, faz bem. Mas você é a igreja. Você é a igreja. A Andresa colocou: e se eu não quiser ir para a igreja? Aí, Andresa, você está no inferno. Brincadeira. Isso é o que vão dizer para você, tá? Eu só digo uma coisa, diante desse assunto, para que a gente passe para um outro. Só não ande sozinho. A conexão, ela é individual. Eu me conecto com Deus, eu tenho a minha conexão, Deus fala comigo, eu falo com Ele, eu sei o jeito que Ele fala comigo, Ele sabe o jeito que eu falo com Ele. Então, a conexão, ela é individual, mas nunca ande sozinho. Porque onde dois ou mais estiverem reunidos, Ele também está presente. Quando um fraqueja, o outro dá força. Quando um está forte, o outro distribui. Quando um está fraco, o outro segura. Nunca sozinho. Ah, mas eu faço tudo isso na minha família, na minha casa. Nós temos essa unidade, nós temos esse momento de partilha, nós temos... Então, você já tem uma igreja para isso. Tá, André? Mas eu não tenho. Então, procure uma pessoa, procure um grupo, procure um QGR, procure uma célula, procure um grupo de oração, procure... Só não ande sozinho. Tá? Só não ande sozinho.
Nós precisamos um dos outros. Ainda que a conexão seja individual, nós não somos individualistas. Tá bom? Nós não somos individualistas. Nós reconhecemos que precisamos. E a espiritualidade cresce muito no relacionamento. Relacionamento com Deus e relacionamento com os irmãos. Foi isso que Jesus quis dizer ao bendito homem que perguntou qual é o maior dos mandamentos. Ele disse, ama a Deus, se relacione com Deus e ame o seu próximo como a si mesmo. Se relacione com os outros. Porque o amor a Deus e o amor aos irmãos, o relacionamento com Deus e o relacionamento com os irmãos é justamente o ponto-chave da espiritualidade. Bingo! Rogério, se relacionar dá muito trabalho. Dá. Mas tem tantos proveitos espirituais. Quando você se relaciona, você tem que perdoar. Quando você se relaciona, você tem que instruir. Quando você se relaciona, você tem que silenciar. Quando você se relaciona, você tem que amar. Quando você se relaciona, você tem que se humilhar, ser humilde. Tudo isso são aspectos da espiritualidade. Com Deus e com o próximo. Assim como com você mesmo. Aqui a gente encaixou algo importante. Tá? A vida espiritual ela é simples. E ela é acessível. As regras, elas existem para indicar um caminho. Mas a gente tem que perguntar uma coisa para nós mesmos. Para nós mesmos. De onde, aliás, quem é o Senhor da minha vida? Quem é o Senhor da minha vida? J. Lima colocou, eu e meus filhos temos a Santa Ceia em casa. A nossa religião é a nossa família em Cristo Jesus. Teve uma vez que numa caixinha de pergunta, que perguntaram, você ainda celebra? Aí eu coloquei, todos os dias. Nossa, o povo veio cair em cima. Você não pode celebrar. Você não... Eu digo, eu celebro todos os dias na minha casa, com os meus amigos. Quando eu estou na empresa, eu celebro na empresa. Celebro. Eu celebro a vida. Eu celebro a espiritualidade. Eu celebro a vida, o Espírito, a graça, a bênção, a misericórdia. Eu celebro todos os dias. Se a gente pega lá em Lucas, vou colocar aqui, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 1. Lucas, capítulo 6, versículo 1. O que é que está dizendo, Rogério? Diz lá, certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos. Interessante. Comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Aí Jesus responde, vocês nunca leram o que Davi fez? Quando ele e seus companheiros estavam com fome, ele entrou na casa de Deus e tomou os pães da presença, comeu o que era permitido apenas para os sacerdotes e ainda deu aos companheiros. Aí Jesus completa. O Filho do Homem é também Senhor do sábado. Aqui está justamente para a gente fechar aquilo que nós estávamos falando sobre a simplicidade e a acessibilidade da espiritualidade, o que as regras muitas vezes atrapalham porque coloca muito medo e muita imposição. É justamente isso. Jesus estava com os discípulos, livres, aproveitando, comendo,
e um fariseu olha para ele e impõe a regra, dizer, isso aí é proibido em dia de sábado. Você não pode comer em dia de sábado. Jesus, que é livre, ele diz, Davi também fez isso. Ele tinha fome, entrou num local que era reservado só aos sacerdotes e comeu e ainda deu para os companheiros. Aí Jesus termina. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Aqui só para que vocês entendam definitivamente. Ou você vive o sábado, ou você vive a colheita. Os dois é impossível. O que é que você falou, Rogério? Ou você vive a regra, ou você vive a liberdade espiritual. Os dois é impossível. É impossível. Você que escolhe. Não sou eu quem digo que é melhor para você. Mas você que escolhe. Eu fico imaginando, esses fariseus, eles deviam estar doidos para colher aqueles milho. Deviam estar doidos, olhando o povo de Jesus comendo, e eles dizendo, meu Deus, eu quero também, mas não posso, porque é sábado. E Jesus, que é livre, estava comendo. Estava simplesmente comendo. Aí está o sentido da nossa liberdade. Aí está a nossa vida, o nosso crescimento espiritual. Só toma cuidado. Que eu sei que nessa aula tem muita gente que está começando, está chegando e já tem uma vida. Isso é aos poucos, tá? Essa compreensão ela vai sendo dada aos poucos. Você só precisa continuar. Continuar, buscar, se conectar. Tanta pergunta boa aqui. São perguntas que precisam de um pouco mais de direcionamento. Não é simplesmente dizer pode, não pode. Senão nós caímos na regra. Senão nós caímos na lei de novo. E aí tem um risco muito grande da gente falar de espiritualidade, mas cair na regra. Mas cair naquilo que é desse jeito e pronto, e vai ser assim, e só funciona assim. E não é, não é. Entendam uma coisa que é uma passagem bíblica. Vou pegar aqui a passagem agora. João 3:8. João 3:8. Vai dizer: o Espírito sopra onde quer. Tá bom? Não sou eu que determino o sopro do Espírito. Não sou eu. Não são as autoridades. O Espírito sopra onde ele quer. Rogério, qual é o passo para resolver esse primeiro ponto da simplicidade e da acessibilidade da vida espiritual? O primeiro passo, que eu e que você devemos viver a partir disso, é: não permita que a regra seja senhor da sua vida. Não permita. Quando você perceber, por isso que eu falei que é uma responsabilidade, quando você perceber que você está vivendo no pode e não pode, está vivendo no medo, está vivendo na exclusão, está vivendo no julgamento, está vivendo na condenação, é porque você já está com a regra acima da sua vida. Fica com o que Jesus falou. O Filho do Homem é Senhor do sábado. O Filho do Homem é Senhor do sábado.
Tudo tranquilo por aí? Deixa eu ver a carinha de vocês aí, que eu estava aberto só para... Tá tudo bem? Silmara está ali sorridente. Ótimo. Vocês estão vivos? A Andresa está com a mão na cabeça. Está em crise, Andresa? Tá batendo aí? Mas você a gente vai resolver bem, Andresa. Você já está na próxima turma. Você a gente vai... Nem se preocupe. A Ariana ainda está na rua, passeando. Ótimo, ótimo. Que bom saber que vocês estão bem, não tem ninguém pegando fogo, ninguém está condenado para o inferno aí não, né? Está tudo certinho, ótimo. Graças a Deus. Então, deixa eu só dar a última olhada aqui para ver se aparece mais alguém. Então, o Rafa perguntou, vou responder essa que ele botou até bolinha vermelha aqui. De onde surgiu os mandamentos da igreja? Rafa, eu não sei do que é que você está falando. Tem os mandamentos de Deus, que são aqueles que Moisés recebeu. São os 10 mandamentos, tá? E tem os mandamentos da igreja católica, que são 5 mandamentos. Inclusive, um dos mandamentos é assistir missa aos domingos. Ah, veio da igreja, né, Rafa? Os 10 ainda tem uma história, ainda tem um porquê por trás, ainda tem tudo. Mas os 5 mandamentos da igreja, que é dar o dízimo, que é assistir missa aos domingos, veio da igreja. E assim, não é condenatório, tá, pessoal? Não é que quem segue os 5 vai para o inferno. Não vamos levar para o outro caminho, não. Mas a ideia é que você cumprindo, você vai ter uma vida espiritual, mas nem sempre é assim. Porque não faz sentido, muitas vezes, para a pessoa. E aí eu repito, Rafa, quantas vezes eu, enquanto padre, eu atendia pessoas que se sentiam mais condenadas por causa dos mandamentos do que libertas. Pessoas que chegavam e diziam, olha, eu faltei a missa no domingo porque minha mãe estava doente, eu fui cuidar dela. E a igreja, o mandamento é, você não pode faltar. Está em pecado. Ai. Dalva, é isso mesmo, está em pecado. Então, é mais condenatório do que libertador. Aí é meu ponto de vista, tá? Não, meu ponto de vista e minha experiência, porque eu via muita gente oprimida por causa disso. Oprimida mesmo. Rafa mesmo colocou já, eu já me senti condenado demais por faltar a mim. Então, está explicado. Mas os 5 mandamentos veio da própria igreja, os papas, junto com os bispos, criaram para poder, de verdade, a intenção é boa, mas o resultado não tem sido muito bom, não. Devo falar isso. Segundo ponto. Vamos para o nosso segundo ponto da aula. Primeiro, a simplicidade e a acessibilidade da vida espiritual. Por favor, se tratem como filhos, tá? Isso aí ajuda muito. Se tratem como filhos. Eu me lembro que teve um ano, eu estava estudando para se tornar padre, e eu demorei uns 2 anos para ir em casa, de férias. 2 anos sem ver meus pais. Olha como é interessante essa questão da regra. Estou lembrando disso agora. Era tanta regra que a gente vivia. Amém. Eu sei que a intenção era boa. Não estou falando mal de igreja nem de religião. Mas se tiver que falar, não tem problema não. Mas era tanta regra que depois de 2 anos intensos que eu vivi, eu cheguei em casa, na casa dos meus pais,
E aí, assim que eu cheguei na casa dos meus pais, eu queria beber água. Olha como é interessante isso. E aí eu cheguei para o meu pai, para minha mãe, desculpa, e disse: mãe, eu posso abrir a geladeira para pegar água? Isso logo no início. Minha mãe deu um berro, assim, deu um esculacho. O que é que você está falando? Você é filho. Você também é dessa casa. Não é porque você saiu, que você está em outro ambiente, que não sei o quê, que você deixou de ser filho. Minha mãe falando, tá? É claro que você pode abrir a geladeira. É claro que você pode pegar água, pode comer o que você quiser. É claro que você pode fazer isso. Você é filho. E ali eu entendi. Naquele momento, com minha mãe brigando comigo, porque eu tinha perguntado a ela se eu podia abrir a geladeira, eu entendi. Com Deus é do mesmo jeito. A gente chega para Deus e diz: ai, Deus, será que o Senhor quer que eu tenha um emprego melhor? Acho que ele fica lá em cima, que nem minha mãe, bravejando, dizer: você é filho! É claro que eu quero. Eu quero o melhor para você. Jesus me falou: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É óbvio que eu quero, é óbvio que você pode abrir a geladeira e pegar o que você quiser. É óbvio que você tem todos os dons, é óbvio que você já é um abençoado, é óbvio que você é cheio da graça de Deus, é óbvio que eu te dou a misericórdia. É óbvio. Acho que Deus faz desse jeito, que nem minha mãe. Eu entendi minha mãe fazendo isso comigo. Posso abrir a geladeira? Minha mãe ainda falou: nunca mais peça nada dentro de casa, porque a casa é sua. Deixa eu te falar uma coisa. A igreja também é sua. E ela mora em você. Chamada Espírito Santo. A casa é sua. Seja filho. E não escravo. E não visitante. Seja filho. Se trate como filho. Eu vou deixar vocês um minutinho. Estão batendo na porta ali. E eu estou só em casa. Um minutinho, vou só abrir a porta ali. Rapidinho. Dá uma respirada. Quero fazer uma meditação com vocês. Voltei! A Ariana voltou, sou eu batendo na porta. Se fosse, eu ia ficar preocupado, Ariana. Você descobriu onde eu moro? Se você puder, feche um pouquinho os olhos. Respira 3 vezes fundo. Vamos parar um pouquinho. A gente não ficar só de conteúdo. Você acabou de escutar que você é filho. Você é filho. Você é a imagem e semelhança de Deus. Feche os olhos. Se você puder. Se não puder, só escute. E a experiência que o Senhor quer te dar é justamente, Ele fala ao meu coração, a experiência
de você se considerar e viver como filho. Você pode utilizar a sua mente, a sua mentalização, a sua imaginação. Porque na frente, à sua frente, tem uma geladeira. Eu não sei como você está vendo essa geladeira agora. A minha é branca, grande. Era justamente a geladeira que eu tinha na casa dos meus pais naquela época. Você está de frente para aquela geladeira. A geladeira está lá, fechada. Você está de frente para ela. Chegou a hora de você assumir que você é filho, que você é filha. Que você não vive pela lei, da regra, do pode, não pode. Porque você passou tanto tempo fora de casa, você ficou tanto tempo fora da igreja, que você hoje acha que não merece abrir a porta da geladeira. Por que você acha que não merece abrir essa porta da geladeira? Tem motivo surgindo do teu coração, do teu consciente, no teu consciente agora. Por que você acredita que não merece abrir a porta dessa geladeira? Foi uma traição? Foi um adultério? Foi um afastamento, uma renúncia do próprio nome de Deus que você teve? Foi uma revolta? Foi uma amargura, uma mágoa, um trauma, um abuso? Por que você não se sente merecedor, merecedora de abrir aquela geladeira? Porque você continua preso ainda ao que os outros estão pensando, o que os outros estão falando. E você não dá esse passo logo e abre aquela geladeira. Tem algo que te puxa, né? Tem algo que faz com que você, quando está chegando perto daquilo que Deus quer para a sua vida, acontece alguma coisa e você volta tudo atrás. Tem algo que está te atrasando. O que é? O que é que está te trazendo essa falta de merecimento? Por que você acha que não merece? Por que você acha que não pode? Por que você acha que é muito complicado, é muito difícil e você não vai dar conta financeiramente de arcar com as suas despesas? Por que você acha que sua família não tem mais jeito? Por que você acha que seu matrimônio é fracassado? Qual é a regra que está imperando na sua vida? Você tem duas opções. Ou você vai para trás agora. Ou você vence isso, quebra isso, tira esse gancho que te puxa. Vai lá e abre essa geladeira. A decisão é sua. Você pode fazer o que você quiser. Aproveita que você é filho e se sinta filho nesse momento. Digno e merecedor de abrir a geladeira do Deus. Lá dentro tem tudo que você precisa. Seu milagre está lá dentro. Sua paz está lá dentro. Seu perdão está lá dentro. A misericórdia está lá dentro. A vida nova está lá dentro. A dívida quitada está lá dentro também. Desculpa falar de novo, mas o perdão que você precisa dar ao seu esposo está lá dentro. Você só não achava que dava conta, mas você já foi. Já está tudo. Você é filho. Você é filho.
É tudo seu. É tudo. Respira fundo. Dá um sorriso bonito aí que você tem. Dá um sorriso de filho, de filha. E que bom. Que bom que você abriu essa geladeira. Mas se você não abriu, a gente precisa resolver isso urgentemente, tá? Se você não abriu, a gente precisa resolver isso urgentemente. Como usar a metáfora, simbolismo da geladeira, mas foi o que Deus foi falando aqui e a gente lembrou disso. Raíssa abriu. Raíssa deve ter aberto e ter pego as comidas todas da geladeira, né, Raíssa? Só para a gente nos colocar de novo aí na presença dessa conexão. Isso é conexão, sabe? Isso é também uma forma de conexão, não é só isso. Que o Espírito sopra onde quer. Mas isso é também. Olha que bonito! Manuela Cardoso colocou: a geladeira que eu imaginei era gigante. Quando eu abri, fiquei gigante. É isso, Manuela. Exatamente. Se tornou gigante. Você é gigante. Nós somos gigantes. É uma pena que muitas vezes nós nos tratamos como escravos, né? Pequenininho. E a gente olha para as pessoas assim e diz: nossa, como você é melhor do que eu, como sua vida. Não, nós somos gigantes. E a geladeira realmente ela é gigante. A minha era normal, Manuela. A minha que eu vi era normal, mas que bom que a sua era gigante. Sabe por quê? Que cabe muita coisa nela. Aproveita. Tudo está lá. Olha que interessante, a Ariana colocou ali. A Ariana colocou: eu abri, estava cheia, mas não peguei. Sorri e me alegrei. Preciso aprender a desfrutar. Exatamente. Exatamente. Então, pessoal, segundo ponto da aula de hoje, para a gente não estender muito, é como ativar a espiritualidade. Já coloquei aí. Como ativar essa espiritualidade? Rogério, eu entendi a importância da espiritualidade. A Andresa colocou: eu abri, foi a resposta de Deus para mim. Estava com tanto medo de não dar conta de criar meu filho financeiramente. Oh, glória, obrigado, Senhor. Aí, Andresa. É claro que você dá conta, você nasceu para dar conta. Como ativar a espiritualidade? Vou dar mais um conteúdo aqui para a gente encerrar nossa aula, senão a gente passa demais. A gente já entendeu a importância da espiritualidade, o que nos prende, o que nos aprisiona para não crescermos na espiritualidade. Agora nós precisamos ter alguns passos para ativar a espiritualidade, tá? É preciso que a gente também saiba como ativar ela, como despertar a espiritualidade que já habita em cada um de nós. Fica fixo nisso. Nós já temos, nós já possuímos, nós já somos agraciados, mas nós precisamos ativar. Para a gente entender melhor, é como se alguém tivesse nos dado um presente. Um lindo presente. Mas ele está embalado. Aquele presente tem tudo o que você precisa, mas para que você utilize o presente, você precisa abrir a embalagem. Abrir a embalagem não muda o que é o presente, mas faz com que você enxergue o presente. Foi boa essa comparação, fiz agora.
faz com que você enxergue o presente. Na embalagem, você só olha e diz, nossa, que bonito. Mas para usar, para contemplar e para experimentar, você tem que abrir a embalagem. O presente está lá. Não é menos nem é mais. Deus deu tudo a todos. Frase boa. Deus deu tudo a todos. Mas para que eu possa experimentar, eu preciso abrir a embalagem do presente e aproveitar aquilo que eu ganhei. Quais são os passos? Manuela, tá brabo, hein? Tá brabo o negócio aí. Beber na fé, dose. Mas, enfim. O domínio faz essas coisas mesmo. Não estou falando mal do seu pastor, nem conheço. Mas é puro domínio mesmo. Cobertura espiritual é isso, é domínio. Enfim. Quais são os passos para ativar a espiritualidade? Primeiro passo, vamos lá. Letra A. Conhecer. Vou dizer 3 passos simples, tá? 3 passos simples para a gente começar a trabalhar isso. Primeiro passo, conhecer. Conhecer. João 8, 32. E João 14, 6. Conhecer João 8, 32, não conheceria, mas é o que fala de conhecer. João 8, 32 vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa frase já é conhecida por todas, mas é justamente este o primeiro passo. Conhecer. Conhecer o quê, Rogério? Conhecer a verdade, porque somente a verdade liberta. Aí vem um outro problema da religiosidade. Para eles, a verdade é doutrina. Para eles, a verdade é mandamento. Para eles, a verdade são as regras. Para eles, a verdade são os santos. Para eles, a verdade é a ceia. Para eles, a verdade... Quem é a verdade? Aí vem João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe uma verdade. Jesus. Só existe essa. E não sou eu que estou falando, é ele quem falou. Não sou eu. Tiro isso de mim. É ele mesmo quem falou. Por isso, o primeiro passo para que a gente possa ativar o nosso espírito é a gente conhecer a verdade que é Jesus. Aí precisa da nossa parte, pessoal. Aí a gente precisa estudar, aí a gente precisa se conectar com pessoas que estão nesse caminho, aí a gente precisa dedicar tempo, que nem nos outros. Eu quero ficar malhado. O que é que eu preciso? Vá para a academia e faça dieta. Essa é a sua parte. Eu quero ficar bem emocionalmente, eu quero ficar bem equilibrado emocional. Qual é? Faça uma terapia, autoconhecimento, busque uma ferramenta. Eu quero crescer espiritualmente. Conheça Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer ser livre? Jesus. Quer crescer? Jesus. E eu não estou falando de algo metafísico nesse momento. Estou falando de algo que acontece na nossa vida. Conhecer Jesus em tudo na nossa vida. Cada detalhe, cada acontecimento.
Isso a gente pode chamar também de sair do piloto automático. Deixar de achar que as coisas são obras do acaso. Deixar de achar que as coisas são coincidência. Deixar de achar que as coisas são sorte. Não. Tudo é Jesus. Sendo que, como a gente não conhece, muitas vezes, por não conhecer, a gente não reconhece. Só reconhece quem já conhece. Eu posso olhar para um objeto e nem reconhecer esse objeto. Por quê? Porque eu nem conheço. Então, a primeira fase de uma ativação espiritual é conhecer. A PNL, eu sou trainer de PNL também, e a PNL ela tem 4 fases do aprendizado. 4 fases do aprendizado, 4 fases do conhecer. Primeira fase é uma incompetência inconsciente. Vamos lá, vou colocar para vocês aqui também, para vocês. Incompetência inconsciente. O que é que significa essa fase, Rogério? Eu nem sei e nem sei que eu não sei. Eu não sei fazer. Mas eu também nem sei que eu não sei fazer. Essa é a primeira fase. Vamos trazer para a espiritualidade. Vou dar um exemplo aqui. Ouvir a voz de Deus. Eu nem sei ouvir e nem sabia que Deus falava comigo. Então, eu estou na primeira fase ainda, da incompetência inconsciente. Ah, Rogério, Deus fala comigo? Deus fala mesmo? Ele fala? Deus dá sim. Sim, Deus fala. Manuela já foi na PNL e já pegou todas as fases. Incompetência inconsciente. Eu nem sei fazer, eu nem sei como ouvir a voz de Deus e nem sabia que ele falava comigo. Estou na primeira fase ainda. Aí a gente tem que, obrigatoriamente, para um crescimento, eu tenho que sair dessa fase. Aí eu entro na que a Manuela colocou, que é a incompetência consciente. Eu ainda não sei ouvir a voz de Deus, tá? Mas eu já sei que eu não sei. Já mudou alguma coisa. Alguém já me falou que Deus fala. E ainda que eu não saiba, eu tenho consciência de que eu não sei. Já mudou o estado mental. Pessoal, a espiritualidade, tem muita gente que vive na primeira fase. Nem sabe viver a espiritualidade, nem sabe que precisa viver a espiritualidade. Acha bobeira religiosa. Está lá na primeira fase. Vai passando as dificuldades da vida, tudo lá na primeira fase. Aí Rogério vem e dá uma consciência. Ó, vocês têm isso. Deus fala com vocês. Então, vocês se tornam incompetentes, mas já são conscientes. Aí a terceira fase é sua. Porque você entra na competência consciente. Aí é quando você aprende. Isso aí depende de você. Porque a parte de Deus, a capacidade e a competência ele já te deu. Mas agora depende de você aprender. A competência consciente é quando eu já sei que Deus fala comigo e eu sei como Deus fala comigo. Meu Deus, como isso é bom. Como é bom saber, nossa, Deus falou comigo agora desse jeito, por causa disso, dessa forma. Isso é uma competência consciente. Isso é a possibilidade de cada um de nós. É o que nós precisamos chegar nessa fase do conhecer.
de uma competência consciente, para aí depois poder chegar na competência inconsciente. Aí eu já sei fazer, mas eu já não fico pensando, será que é Deus? Não, peraí. O Rogério falou isso, desse jeito é assim, é Deus. Não, já é fluido, já é no flow, já acontece, eu já sou competente e as coisas já acontecem, eu sei que é Deus, eu sei exatamente, vira natural. Obrigado. Vira natural. O processo das mentorias é justamente fazer esse processo de fase. Você entra em competente inconsciente, se torna incompetente consciente, entra na competência consciente, que já é muito boa, e aí depois você vai exercitando, até chegar na competência inconsciente. Aí é só treino. Mas a terceira fase é fundamental para que nós ativemos a espiritualidade, tá? Competência consciente. Eu sei que eu tenho e eu sei como usar. Então, eu vou focar para poder usar isso. Esse é o primeiro passo da ativação espiritual. Conhecer. Eu preciso gastar tempo, preciso gastar energia, preciso me doar, preciso me entregar. Por quê? Porque eu estou nesse processo de competência consciente. Eu passei 10 anos estudando, ainda continuo, mas passei 10 anos estudando. Ó. Estudei filosofia, estudei teologia, estudei internamente, 10 anos lá, lendo livro. Se for ver aqui, minha biblioteca tem muito livro, 10 anos, tal. Para quê? Para adquirir uma competência consciente. Peguei. Agora eu comecei a exercitar, depois dos 10 anos, para virar inconsciente. Hoje é super natural a presença de Deus na minha vida. Tem momento que eu estou assim no elevador e digo, caramba, ó Deus falando comigo. Natural. Super natural. Então, esse processo é o processo que a gente oferece para vocês. Dentro da espiritualidade, tem o processo do físico que vocês precisam fazer, do emocional que vocês precisam fazer, mas dentro da espiritualidade é justamente esse processo que a gente oferece para vocês. Como ouvir a voz de Deus, por exemplo, é uma das minhas aulas. Como mentalizar, eu não tenho dificuldade de mentalizar, uma das aulas. Como tomar decisões, uma das aulas. Como falar, como utilizar das palavras, que a boca fala daquilo que o coração está cheio, uma das aulas. Tudo para que a gente entre na competência consciente. Tem um caso de uma aluna minha, eu sempre falo esse caso, ela não veio hoje não, porque ela está com visitas, ela mandou mensagem. Mas eu sempre falo esse caso. Que ela foi minha aluna na minha primeira turma, aí a gente teve a aula de como ouvir a voz de Deus. Eu acho que ela não está aqui, não. Deixa eu ver. Antes de eu... Não, tá não. É a Aline. Tá não, Marcos. Já que não tá. Ela foi aluna na minha primeira turma, a gente teve a aula de como ouvir a voz de Deus, que era a maior dificuldade dela. E aí teve um dia que ela estava saindo de carro com o esposo, e ela escutou, e a gente vai aprender na mentoria, óbvio, isso, sobre o que é o escutar. Ela escutou Deus falando com ela, né? E Deus falou para ela, volta para casa, ela já tinha saído no carro, e Deus falou para ela, volta para casa e vai dar um abraço nos teus filhos. No primeiro momento, o cérebro já começou a questionar, não, você já se despediu. Você já se despediu dos seus filhos, você já
deu tchau para eles, você já tomou café com eles. Você não precisa voltar para casa. Foi a primeira reação, a reação cerebral. Aí ela, como ela tinha assistido a aula, aí ela pensou, entrou na consciência, competência consciente, entrou na consciência e aí ela disse, opa, peraí, é Deus falando comigo. Ela chegou para o esposo e disse, ó, vou falar o nome dele, o nome do esposo, aí falou, ó, Deus está falando comigo que a gente precisa voltar para cumprimentar nossos filhos. O esposo já estava na caminhada com ela, disse, então, vamos voltar. Voltaram, deram um abraço nos filhos, se despediram, entraram no carro e foram de novo. E não entenderam nada. Quando chegou um pouquinho mais na frente, tinha um acidente com vários carros. Rogério, quer dizer que seria o carro dela? Não quer dizer nada, tá? Não quer dizer nada. Aqui a gente não vai entrar em suposições, não quer dizer nada. Mas quer dizer que ela cumpriu a voz de Deus. Quer dizer que ela cumpriu. Não quer dizer que ela seria o acidente, não. Tá? Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que foi Deus quem... Não. Eu estou dizendo que ela teve a melhor coisa que nós buscamos. Paz. Paz. De ter ouvido a voz de Deus e de ter colocado em prática. Paz. Ela viu o acidente, o carro passou, tranquilo. Ela mesma fala isso, ela diz, oh, Rogério, eu não sei se seria eu, mas eu fiquei em paz. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Tá? Passa do ouvido. Segundo passo. Aí o J. Lima já me pegou aí. Segundo passo é o que o J colocou. Obediência. Obediente, eu fui. Obedecer. Então, primeiro é conhecer. Eu entro nessa competência consciente. Eu começo a conhecer os meus dons, começo a conhecer as minhas capacidades, começo a conhecer os meus merecimentos, me torno consciente de tudo isso. Cara, que coisa boa. Agora eu estou usando a voz de Deus, agora eu estou falando com Deus, agora eu estou mentalizando. Que bom, está num mover tão bom. Isso você entrou no primeiro passo, conhecer. Aí vem o segundo, que é obedecer. Porque não adianta nada conhecer e não pôr em prática, tá? Não adianta nada. Você vai ficar uma biblioteca cheio de conhecimento. Então, o segundo passo é obedecer. Tem uma passagem, eu estava pesquisando aqui, que é a de Lucas, vou pegar aqui para você, Lucas 6:49. É isso mesmo? É. Lucas 6:49. Estamos já terminando. Lucas 6:49 vai dizer, cadê tu? Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerce. Olha que interessante. Aquele que ouve a minha palavra e não as pratica. O que é o segundo passo? Obediência, obedecer. Mas obedecer não é uma submissão. Eu coloquei até aí para vocês no chat. Obedecer é uma palavra que deriva do latim ob, mas audire. Ob é atenção, audire é audição. Então, é estar atento. Depois, as terapias utilizam mindfulness, atenção plena.
O que é mindfulness? O que é atenção plena? É obediência. Opa, Deus falou. Eu coloco em prática. Olha lá o que Deus falou para Abraão lá em Gênesis 2. Abraão, sai da tua terra, que eu vou te conduzir para uma nova terra. Abraão já sabia ouvir a voz de Deus, então o que ele fez? Colocou em prática. Não adianta também querer praticar tudo sem saber, sem conhecer, sem ouvir. É um jogo aqui. Eu escuto e pratico. Escuto, pratico. Escuto, pratico. Aí a vida fica boa demais. Porque quem mais sabe o que é melhor para a nossa vida do que aquele que nos criou? Por que eu vou ficar dando ouvido a uma pessoa que entrou no meu Instagram e disse que eu estou condenado ao inferno se Deus já falou comigo que eu sou filho? Ele não vai jogar um filho no inferno. Ele não vai lançar o filho no inferno. Então, obediência é essa escuta atenta. Mas é uma escuta de prática. É uma escuta prática. Eu ouvi e agora eu obedeço. Eu coloco em ação. Eu preciso primeiro ouvir, primeiro conhecer. Tem uma lá no livro de 1 Samuel. Deus fala com Samuel, chama pelo nome. Samuel, Samuel. Samuel não conhecia a voz de Deus. É legal isso. Aí o que ele faz? Ele vai lá no sacerdote e diz, você me chamou? E o sacerdote diz, não, volta para o quarto, que eu não te chamei. Aí Deus chama de novo, Samuel, Samuel. Por que Samuel não sabia que era Deus? Porque ele não conhecia a voz de Deus. Conhecer, tá vendo o primeiro passo? Aí ele vai de novo no sacerdote, até que o sacerdote que já conhecia como Deus fala, diz, Samuel, volta para o quarto. Quando falar de novo, diz, fala que teu servo escuta. E foi o que Samuel fez. Ali ele conheceu a voz de Deus. Conhecendo a voz de Deus, ele agora se torna obediente, coloca em prática. E aí, meu irmão, e minha irmã, aí o negócio vai longe. Conhecer, obedecer, tá? Então, é um caminho que a gente está traçando aqui, que eu estou traçando para vocês. Entrar na competência consciente para depois colocar em prática. Lembra do que eu falei, aquele que ouve a minha palavra e não pratica é como um homem que construiu uma casa sobre a rocha. Rogério, eu vou ouvir quem? Você vai ouvir ele. Ele quem fala contigo. Tá? Ele quem fala. Tem vários meios que ele fala. Aí é uma aula. Só sobre isso. Terceira coisa. E última de hoje. Para a gente terminar, fazer uma mentalização poderosa agora. Constância. Eu ouço e ponho em prática. Ouço e ponho em prática. Rogério, e quando vieram as dificuldades? Eu continuo ouvindo e pondo em prática. E quando parece que nada dá certo, eu continuo ouvindo e pondo em prática. E quando aparece um mar na minha frente, eu continuo ouvindo e pondo em prática. E quando vem uma tribulação, eu continuo ouvindo e pondo em prática. Isso é constância. Eu não sou determinado pelas condições. Eu sou determinado pela voz de Deus que fala comigo. Ah, se a gente vivesse assim. Vou até colocar isso. Eu não sou determinado pelas minhas condições. O que é ser determinado pelas minhas condições? Ai, estou com a dor de cabeça. Ai, meu Deus, você não me ama, você não gosta de mim. Nada dá certo. Ai, minha família, meu marido, e não sei o quê. E eu
Isso é ser determinado pelas condições. Eu não sou determinado pelas minhas condições. Eu sou determinado pela voz de Deus. Que já falou para mim, você é filho. Você é filho. Independentemente da condição, você é filho. E se eu tiver em pecado, você é filho. E se eu tiver em crise, você é filho. E se eu tiver em situação financeira difícil, você é filho. E se eu tiver com um problema, você é filho. E se eu tiver enfermo, você é filho. É constância. Mateus 24:3, que eu coloquei lá em cima, vai dizer: aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar em quê? Na presença dele. No ouvir a voz dele e de obedecer. Ouve, obedece, ouve, obedece. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ah, eu não queria falar, não, mas ele está pedindo, eu vou falar. Jesus não falou que aquele que for católico vai ser salvo. Jesus também não falou que aquele que for evangélico vai ser salvo. Eu juro como eu não queria falar, mas como ele pediu, eu vou falar. Ouvir e obedecer. Ele falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. E entenda uma coisa, para a gente terminar. E aí entrar na meditação. Aí vamos fazer uma mentalização para a gente dormir bem e estar bem. O Espírito Santo, ele deseja relacionamento. Constância é relacionamento. Não é somente quando eu preciso, não é somente quando eu estou necessitado, não é somente quando a situação apertou, é relacionamento, é constância. E aí você aprende uma coisa: Deus não quer visitas, Ele quer morada. Deus não quer visitas, Ele quer morada. Não é somente visitá-lo aos domingos. Ele quer morar com você. Ele quer morar com você. Isso é constância. Para ter intimidade, tem que ter relacionamento. Tá? Aprende isso. Para ter intimidade, tem que ter relacionamento. Vamos para a mentalização? Vamos mentalizar? Vamos nos conectar mais uma vez, nos colocar na presença dele. Tivemos essa aula aí, 2 horas de aula já. Pensa, eu disse que eu gosto de dar aula. Aprendemos a importância da espiritualidade, do quanto é importante para o nosso crescimento, do quanto as regras nos aprisionam, tá? E de como ativar a espiritualidade. Conhecer, obedecer e constância. A Rafaela colocou, passou tão rápido, quero aprender mais. Então, assim, somente se você, nós vamos para a mentalização agora, mas se você sente no coração esse desejo de aprender mais, de conhecer mais, eu te convido a caminhar comigo, se fizer sentido para você. De verdade, eu não tenho interesse nenhum de que se não fizer sentido você caminhar comigo. Não faz sentido para mim. A Andresa colocou, quando eu sinto algo forte no meu coração, pode ser a voz de Deus, tipo mudado se dá. Andresa, semana que vem você vai ter aula comigo, que você está na minha mentoria, e você vai entender isso aí. Eu não vou te responder agora, não. Você que vai responder isso para mim, tá bom? Você que vai responder. Então, se você sentiu no coração
de aprender mais, de buscar mais, sentiu essa vontade, esse desejo, sentiu essa necessidade, não, eu preciso ir mais fundo, porque eu quero crescer ainda mais, eu sei que é importante para mim. Então, eu estou com poucas vagas. Por que poucas vagas, Rogério? Porque eu nunca faço uma turma muito grande. Eu não faço turma grande de mentoria, porque eu acompanho os meus alunos. Eu conheço os meus alunos, eu sei quem são meus alunos. Essa é a melhor coisa para mim. Eu sei quem eles são. Por isso que eu falei que a Andresa vai ser minha aluna, porque eu já sei quem ela é. Meirielle foi minha aluna, eu sei quem ela é. Então, eu sei. Eleni que está aqui. Dá um tchauzinho aí, Eleni. Aê, Eleni! Eleni que está aqui, a Deise. Eu sei quem são meus alunos, por isso que eu não faço turma grande. Porque eu prefiro relacionamento, porque eu sei que relacionamento gera intimidade. Então, eu estou com poucas vagas para mentoria, que vai começar na semana que vem. Eu não vou fazer turma grande. Quando fechar as vagas, eu vou fechar. Eu já tenho, eu acho que 20 pessoas, que já é o valor da turma mesmo, mas a gente pode abrir um pouquinho mais. Então, eu estou com poucas vagas para mentoria. E se você sentiu no coração de aprender mais, se não sentiu, fique em paz. Fique em paz, tranquilo. Mas se você sentiu essa vontade de aprender mais, essa necessidade de crescer na presença dele, no conhecimento, eu te convido a caminhar comigo. Te convido a caminhar com a Andresa, que já está comigo. Eu acho que da turma nova só tem ela. Nós já temos 20 alunos, mas da turma nova... A Eleni está comigo na turma nova também. Mas eu acho que só tem ela. Então, você pode entrar em contato comigo. Eu vou... Deixa eu colocar aqui, então. Daqui a pouco a gente faz a mentalização. Aguenta aí. Acho que Raíssa consegue. Raíssa, você consegue colocar o link aqui? Eu quero ser a única da turma nova. Aí, André. Quem vai querer se juntar com a Andresa aí? Raíssa, coloca o link da mentoria aqui. O que é essa mentoria, pessoal? A mentoria são, no mínimo... Ixi, Rafaela já colocou. Obrigado, Rafaela. Essa mentoria são, no mínimo... Por que eu falo no mínimo? Porque eu ofereço 4 aulas ao vivo como essa. Um pouquinho mais longa e participativa, óbvio. Agora, se eu deixasse, ia ser muito mais longo. Então, a ideia é encurtar um pouco essa aula. Obrigado, viu, Rafael? É esse mesmo o link. 4 aulas ao vivo, online, comigo. Um grupo de WhatsApp com a nossa turma e comigo. Tarefas durante a semana para que você possa fazer essa prática espiritual. E esse momento, um mês de acompanhamento, onde nós vamos estar juntos, crescendo juntos, tirando as dúvidas juntos, buscando juntos. Eu ofereço 4 aulas, mas todas as minhas outras turmas que eu fiz foram de 6 aulas. Então, fiquem tranquilos, sempre tem mais. E sempre tem outras aulas que eu vou dando e junto as turmas todas. E esse é o bom também, juntar as turmas para ir se conhecendo também. Tem casos de um aluno atender outro aluno. Isso é muito lindo. Teve um caso na turma passada, da Edilene, que vai ser dessa nova turma também, atendeu o Cleiton, que era um aluno meu, numa dificuldade, e o Cleiton hoje, ele explode mesmo. Então, assim, são 4 aulas no Zoom, com acompanhamento. Opa, barulho aí. Pronto. 4 aulas no Zoom, com acompanhamento, com tarefas, com grupo de WhatsApp, onde a gente se relaciona, e uma turma pequena.
É turma pequena mesmo. Não tô falando falácia, não. É para que eu possa me relacionar com vocês. Eu gosto de me relacionar, eu gosto de ver a carinha de vocês e gosto de ver como vocês entram e como vocês saem. Então, é uma turma pequena para ir. As inscrições é até terminar as vagas. Então, se você tem interesse, é bom já entrar em contato comigo, porque eu não tenho interesse de colocar muita gente, não, Rafaela, de verdade. E hoje não, mas amanhã eu vou abrir para o grupo que eu tenho no Telegram, que tem 400 e poucas pessoas. Então, quando fechar as vagas, fechou a turma e perguntaram de quanto tempo você abre a turma. Não tem prazo. Essa é a terceira que eu fiz em 8 meses. Mas eu não tenho prazo para uma próxima turma, não. Então, não vou me alongar nisso para que a gente possa orar, que esse é o principal, para que a gente possa nos colocar na presença de Deus. Mas, de verdade, só se for vontade sua e vinda de Deus, de você crescer, de você aprofundar, de você mudar de vida, se é vontade de Deus para você. Se não for, fique em paz. Estamos juntos. Vocês me acompanham no Instagram, vocês continuam lá, a gente vai continuar fazendo live, tudo. Fica tranquilo. Só não permite, que eu estou vendo algumas pessoas aqui, só não permite a condição te acabar. Só não permite isso. Fica à vontade. Fica livre. Rapidinho. Fecha os teus olhos. Fecha os olhos. Respira. Respira mais uma vez. A ti rendemos graças, ó Senhor, porque tu és bom. E a tua misericórdia se renova a cada manhã. Hoje foi um dia em que a tua misericórdia se renovou na minha vida. Está falando de ti, está falando da tua graça, está falando da tua presença. É um renovo da misericórdia na minha vida. Eu te agradeço, Senhor, por cada uma dessas pessoas que estiveram aqui. Eu te peço, Senhor, assim, que o Senhor seja compassivo em tudo na vida delas. Para que elas que ainda vivem de condição, para que aquelas que ainda vivem sob o jugo das regras, a misericórdia as alcance. Senhor, há algo que muda tudo, que é a tua misericórdia. Como é bom, Senhor, poder viver da tua misericórdia. Como é bom, Senhor, poder experimentar a tua misericórdia. Como é bom, Senhor, saber que mesmo nos vales tenebrosos eu não temerei coisa alguma, porque o Senhor está comigo. Obrigado, Senhor, por essa palavra que colocas em meu coração. Obrigado, Senhor, pela força espiritual que o Senhor derrama sobre cada um desses filhos e filhas que acompanham esta aula. Coloca, Senhor, no coração deles a vontade de te buscar, a vontade de te conhecer, porque sabemos, somente em ti, a nossa alma tem repouso. Enquanto eu ficar dependente das coisas, enquanto eu ficar dependente das pessoas, enquanto eu ficar dependente dos objetos, ou dependente do dinheiro, eu não encontrarei paz. Onde está a minha paz? Na tua presença, Senhor. Por isso, nesse momento, eu coloco a minha cabeça no teu colo. E você pode fazer isso comigo. O Senhor está sentado. Você pode colocar a sua cabeça no colo dele.
Encosta tua cabeça no colo dele. Eu sei que o cansaço do dia a dia tem te atormentado, o ano nem começou e tanta dificuldade já tem aparecido. Eu sei que as tribulações estão frequentes. Esse é o momento de você descansar a sua alma nele. Coloca a tua cabeça no colo dele. Ele com a mão forte, firme, começa a fazer carinho. Ele começa a acariciar a tua cabeça. E a única coisa que ele te fala é: não temas, filho e filha. Eu estou aqui. Eu estou contigo. E eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Por isso, não tema. Não tema. Não viva de condição. Viva do meu imenso amor por ti. Viva da minha presença contigo. Viva da minha voz que fala contigo. Viva da verdade. Eu sou a verdade. Você nesse momento já sente paz. Você nesse momento já sente alegria. Você nesse momento já sente um renovo. Eis que eu faço nova todas as coisas. Ei, você já não é mais aquela menina e aquele menino que entrou aqui nessa aula. Você já sabe o que tem que fazer. Somente faça. Somente faça. A sua parte tem que ser feita. A dele será feita. Mas quando você fizer assim. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse consolo, por esse cuidado e por esse carinho. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e agem segundo o seu propósito. Obrigado. Eu me levanto do teu colo agora, determinado a viver na tua presença, a viver contigo. E nada e nem ninguém mais me separará, irá me separar do teu amor. Obrigado. Dá um sorriso. Eis que ele fez novas todas as coisas nesse ano. E você é uma nova criatura. Assim seja. Amém. Amém. Ai, 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 povo lindo. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Aqueles que decidiram caminhar comigo, com a Eleni, com a Andresa e com outros tantos alunos, eu te encontro. Semana que vem a gente começa as nossas aulas. Te espero lá, para que a gente possa viver junto esse amor e essa paixão que Jesus tem por cada um de nós. Fique em paz. Deus te ama. E ama muito. Porque você é filho. Tenha uma excelente noite. Contem comigo. Estamos juntos. Até depois do fim. Boa noite. Fiquem em paz. Até a próxima. Ou até semana que vem. Tchau.